Olá, sou o Thiago Cavalcante, vou apresentar uma atividade avaliativa de teste de software que é ministrada pelo professor Álvaro na UFAP. A atividade consiste em utilizar o Unity 5 Selenium em um projeto qualquer, no caso aqui foi um sistema sobre leilões e está hospedado nesse repositório. Basicamente, os usuários autenticados eles podem cadastrar itens e dar lance em leilões. E o motivo da escolha desse projeto é que ele possui um front-end, então dá para usar o Selenium, e um banco de dados H2, que aí você não precisa instalar dependência externa, drive de banco, nem nada assim. Só é baixar o projeto e baixar as dependências com o Maven. As regras de negócio da aplicação são as seguintes. Não é possível dar lances menores que o valor mínimo, ou seja, quando o usuário vai cadastrar o leilão, ele estabelece o valor inicial. O usuário não poderá dar lance seus itens, apenas editar as informações. O mesmo usuário não poderá dar 2 lances seguidos, ele vai ter que aguardar outro usuário dar um lance para que ele possa fazer uma nova proposta. E o usuário poderá dar apenas 5 lances por itens. O conteúdo a ser contemplado são essas tags e os assets. Você divide isso em 2 vídeos, no caso um para Selenium e outro para JUnity. Os testes de aceitação, no caso com Selenium, eu escrevi o cenário de teste nessa classe, que eu já vou mostrar. E basicamente o conteúdo visto nesse vídeo são essas tags e uma parte dos assets. Vou começar mostrando um pouco da aplicação. Quando inicia o servidor, ele está nessa página de leilões cadastrados, mas você não pode interagir até que faça a autenticação. Então você iria usuário e a senha. Aqui os que forem do usuário ele pode editar, e os que forem de outro usuário ele pode dar lance. Então essa é a página que a gente vai testar. Eu vou executar aqui a classe de teste. O JUnity ele vai executar o primeiro teste agora, o segundo ele executou, agora o terceiro. Ele executa bem rápido, mas dá para diminuir a velocidade do vídeo para acompanhar a execução. Antes de cada teste, no caso, antes de cada teste, before each, ele vai acessar a página login, vai efetuar o login, inserindo o usuário e a senha, e vai clicar naquele botão de dar lance. Então aqui basicamente eu puxei o link da /leilões 2, que é um que eu sei que vai estar cadastrado quando o projeto foi inicializado. Eu encontro esse elemento e dou um clique nele. E aí, para cada teste, ele faz isso, que é só para redirecionar até essa página daqui. E após cada teste, eu fecho essas páginas para garantir que não atrapalhe os testes seguintes. Então aqui before each, after each e agora @teste. O primeiro caso, ele não deveria dar um lance menor que 10 centavos, que é uma das regras que acabei esquecendo de comentar ali, mas o valor inicial do lance quando vai preencher é 10 centavos do leilão. Então ele vai preencher o valor, no caso ele vai buscar essa tag aqui do HTML valor e vai inserir o valor que foi passado como parâmetro. E aí para achar essa tag eu tive que adicionar o ID valor aqui no front, o valor inicial. Na verdade, para obter o valor inicial, essa tag aqui já existia. Depois eu clico em submeter o lance, que aí esse passo é basicamente achar o botão de dar lance e lá dar um clique. No caso, vim aqui clicar. Depois eu verifico se ele retorna um lance menor que 10 centavos, se ele retorna esse erro. Só verificando se no conteúdo da página ali vai ter. E se a página atual é a mesma /leilões. No caso, para ele dar um lance, ele tem que dar uma requisição post para /lances. Só que para o caso desse teste, ele falha porque ele acaba dando a requisição para /lance, mas não dá um redirect para o leilão. Então aqui ele esperava true, mas retornou false, porque justamente por causa dessa URL aqui, Como a gente pode ver, /leilões/2 eu não fiz a requisição ainda, mas ele faz e trava aqui, nesse cenário de teste.
Para o segundo cenário de teste, não deveria dar lance menor que o valor mínimo. No caso, aqui eu vou obter o valor inicial, né, do front, então foi aqui que eu adicionei essa tagzinha do ID valor inicial para recuperar o valor, que aqui é 500. Aí eu vou e faço a conversão só para Big Decimal, para poder operar aqui, né? E aí eu retiro um valor qualquer, só para ficar abaixo do valor mínimo, lembrando que não pode ficar abaixo de 10 centavos, né? Então eu tiro só 5 centavos do valor que tiver, porque se ele tiver 10 centavos, não garanto que tirando 5 vai ficar abaixo e vai sempre respeitar essa regra, né? E aí eu preencho o valor e submeto o lance. E aí eu verifico se o lance é inválido. No caso, se ele vai retornar esse erro. Só que para esse caso, ele falhou também. Ele ainda tá aceitando valores menores que o mínimo. E interessante aqui seria utilizar a técnica de análise de valor limite, né? A gente poderia testar R$ 499,99, R$ 500 e R$ 500,01, por exemplo, né? Para testar justamente as bordas desse limite aqui. Mas qualquer valor que a gente inserir aqui, a gente vai ver que ele falha, né? Inclusive, se eu atualizar a página aqui, ele vai mostrar o valor que foi inserido quando eu executei esse teste, né? E aí a gente pode comprovar, R$ 499,95, que foram 5 centavos removidos aqui. Então ele está cadastrando o valor abaixo que o valor mínimo. O terceiro caso de teste, ele vai obter o valor inicial, vai preencher o valor e submeter o lance, que aí no caso ele vai cadastrar o primeiro lance, depois ele repete com um novo valor aqui, ele submete o lance e não deveria permitir, né? Se eu colocar 1000, por exemplo, ele retorna um valor inválido, porque aliás, lance inválido, porque o fulano já deu um lance, né? E aí pode reparar que aqui está barra leilões barra 2. Agora se eu botasse 0, por exemplo, ele fica na barra lances e diz que deveria ser maior ou igual a 10 centavos, né? No caso, um detalhe aqui, eu tive que adicionar uma ordenação no caso de teste, porque quando eu executo esse teste, aliás, o JUnit ele executa, não sei porquê, mas ele executava esse primeiro, esse e por último esse. E aí quando esse executava, que já inseria dois lances, né, ele tentava inserir, esse aqui ele não estava executando porque já tinha um lance que foi inserido por esse outro teste, né? Já tinha um lixo na memória. Como a gente está usando um banco que não está derrubando a aplicação nem limpando a cada teste, né? Poderia usar uma alternativa de usar um mock de repositório, por exemplo. Mas pela estrutura do projeto não tem como, né? Daria muito trabalho, então eu só simplesmente adicionei essa tag. Basicamente a parte do Selenium é essa. Então até a parte do JUnit.